super inteligência artificial mais cara do mundo tá de volta ao torcedorismo para projetar mais uma vez a Série B. Dessa vez ela foi além. Ela simulou os resultados e ela falou quem tem mais chances e ela falou a tabela final da Série B. Vamos ver tudo isso nesse vídeo. O que essa inteligência artificial falou, quem vai subir, quem vai cair, quem vai ser campeão. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, cara. Seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Aqui a gente faz sempre uma análise embasada do futebol brasileiro. A gente sempre fala de estatísticas, a gente sempre fala de todos os times do Brasil. Todo santo dia tem vídeo, toda noite tem live. Não deixa de se inscrever aqui no canal, no botão inscreva-se, é de graça. Se puder deixar a curtida nesse vídeo é importante também. E a curtida e depois o hype. Hoje, cara, a gente vai falar sobre a super inteligência artificial, a inteligência artificial mais cara do mundo está de volta ao torcedorismo e nós fizemos apenas uma pergunta a ela, que é o que a gente tinha, né, de orçamento no canal. A gente só fez uma pergunta para essa inteligência artificial, mas a gente usou o que a gente podia, tá? Fizemos um textão lá, um prompt gigante para que ela pudesse analisar todos os jogos que já foram feitos na Série B, que ela analisasse todas as estatísticas de cada um dos 20 times produzidas, né, ao longo dessa Série B inteira, que ela projetasse a tabela que falta, os 50 jogos que faltam, gols esperados para cada time, confrontos históricos. Foi um prompt gigantesco para que ela pudesse embasar e fizesse aí a tabela final da Série B, além de simular todos os jogos também e de falar as probabilidades, segundo ela, para cada time conquistar acesso no título e ser rebaixado. Só para você se ligar no marco temporal que a gente tá, a tabela da Série B nesse momento tá desse jeito, tá? 33 jogos completos, Curitiba líder, Chape na segunda posição, Criciúma em terceiro e Remo fechando o G4, com Novo Horizontino e Goiás muito próximos, o Atlético Cuiabá sonhando com acesso, o CRB também sonhando de muito longe, e na zona do rebaixamento temos Amazonas e Paysandu praticamente rebaixados, com Botafogo, Volta Redonda, Atlético, Ferroviária e América lutando pela permanência, né? Tentando fugir das últimas duas vagas que estão em aberto ali na Série B. Então vamos começar a ver o que a nossa inteligência artificial falou sobre a Série B. Já vou colocar aí a tabela final que ela projetou, tá? Ela colocou Curitiba com 72 pontos sendo campeão, Chapecoense com 67 pontos na vice-liderança, Criciúma com 66 pontos na terceira posição com acesso conquistado e o Remo com 63 pontos promovidos, né? Olha só, o Remo atingiu ali a pontuação mágica, né? O Novo Horizontino com 61 pontos ficou de novo na quinta posição, Goiás foi só 58 pontos, Atlético Paranaense só 57, Cuiabá 55, CRB 53, e aí na zona do rebaixamento, Paysandu com 30 pontos rebaixado, Amazonas 34 rebaixado, Botafogo 35 rebaixado, Volta Redonda 37 rebaixado, Atlético, Ferroviária e América se livrariam do rebaixamento segundo a inteligência artificial, tá? Como é que ela chegou nesses números segundo ela? Vamos lá, agora vamos falar no vídeo por que ela colocou cada time em cada lugar e a gente vai falar também das probabilidades, tá? Como é que ela chegou nesse número, cara? Ela usou a tabela que eu mandei, a base, obviamente. Ela considerou os jogos somente da 34ª até 38ª rodada. Ela pesquisou reportagens, lesões, suspensões dos times, estatísticas gerais, estatísticas específicas, páginas de times no SofaScore para avaliar a produção de chances de fazer gols, de sofrer gols, confrontos diretos entre os times e para ajustar as probabilidades de cada um vencer, perder ou empatar o jogo. Além disso, ela levou em consideração a vantagem de jogar dentro de casa, né? Ela colocou 0.3 a 0.5 gol em times que fazem em casa e tem boa fase, tendem a pontuar de 2 a 3 vitórias dentro de casa. E ela ainda avaliou os jogos decisivos. Ela fez um tópico específico sobre isso, tá? Ela botou assim: confrontos diretos entre Chape, Criciúma, Remo, Novo Horizontino nas últimas rodadas. Quem vencesse esses jogos garantiria um salto importante, né? Então, as notícias de forma recente de gols esperados, aproveitamento colocaram Chapecoense e Criciúma ligeiramente à frente nesses confrontos. No Atlético Paranaense, né, ela disse que as lesões em posições-chave reduziram um pouco a capacidade da vitória em alguns jogos que já se passaram. Esses jogadores, em sua maioria, estão de volta, mas ela ainda projetou o Atlético Paranaense perdendo alguns pontos e ficando fora do G4. E o Paysandu, apesar de ter partidas em casas, elenco e produção ofensivas muito limitadas, não tem chances de escapar, segundo a nossa inteligência artificial, cara. E ela ainda fez ali as probabilidades, tá? Probabilidades de cada um permanecer
na Série B e também de conquistar o acesso na Série B. O Curitiba, segundo ela, tem 95,4% de chance de subir, Chapecoense com 69,85%, Criciúma com 70%, o Remo com 55% de chance de subir e o Novo Horizontino tem 59% de chance de subir. Mas por que ela colocou então o Remo na frente do Novo Horizontino? Por conta de todas essas estatísticas que eu falei pra você, cara. Os gols esperados, os gols sofridos esperados, confronto direto. Então a nossa inteligência artificial simulou o Remo tendo um bom resultado no confronto direto diante do Novo Horizontino, tá? Então, a tabela final colocaria o Remo lá. Sobre zona do rebaixamento, né? Ela diz o seguinte: Botafogo, Amazonas e Paysandu, esses três pagaram a conta do calendário difícil, rendimento ofensivo muito baixo. O Paysandu, então, uma pressão absurda para escapar do rebaixamento, uma mudança de elenco no meio da temporada que acabou prejudicando o Paysandu, que o time ainda nem se ajustou agora. O Volta Redonda, tá? Ela ainda disse que pode escapar, né? Pode ser que escape do rebaixamento, porque tem um calendário um pouco mais tranquilo que seus adversários na reta final, né? A tabela tem alguns jogos dentro de casa e o Volta Redonda pode ser ainda uma surpresa nessa reta final. América, Ferroviária e Atlético, cara. Times com momentos irregulares e a Ferroviária tem a tabela mais difícil, aquilo que eu falei para vocês, né? As estatísticas pesquisadas por essa inteligência artificial comprovaram, né? Gols esperados, sofridos e marcados, que a Ferroviária vai ter aí uma grande dificuldade nessa reta final, apesar, né, de estar em produção ofensiva, dando sinais de recuperação na Série B. Cuiabá, CRB, Atlético Goianiense, Avaí, Vila Nova e Operário tem uma sequência de resultados ruins e estão muito distantes, né, da parte alta da tabela. O Cuiabá é o que está mais próximo e é que tem a melhor sequência dessas aí, mas o Cuiabá perdeu confrontos diretos, né? Ela deve ter analisado aquela derrota para o Novo Horizontino, em que o Cuiabá perdeu em casa para o Novo Horizontino e tem vários confrontos diretos daqui até o final, e essa derrota para o Novo Horizontino estatisticamente acabou baixando as oportunidades de vitória do Cuiabá nos próximos confrontos diretos que o Cuiabá vai ter em casa nessa reta final, tá? Atlético Paranaense, né, um caso à parte, né? Tem o elenco aí talvez de maior qualidade da Série B, mas sofre com muitos problemas de pressão, de oscilação, problemas de lesão e suspensão. Todos esses causam muito impacto no desempenho do Atlético Paranaense, que precisa, segundo a inteligência artificial, de um ambiente perfeito para que consiga pelo menos 12 a 13 pontos na reta final para conquistar o acesso. Então, por conta de todas essas turbulências que acontecem no Atlético Paranaense, a inteligência artificial vê pouca probabilidade em um ambiente perfeito se formar nos últimos 5 jogos para que o Atlético conquiste o acesso. Novo Horizontino e Goiás, cara. Goiás, a inteligência artificial falou que tem muitos confrontos diretos e o retrospecto recente do Goiás na Série B não gera muita confiança estatística que o Goiás possa conquistar bastante pontos, os pontos suficientes para o acesso nessa reta final. A produção ofensiva do Goiás está muito baixa, a defensiva está muito ruim, então projetando os confrontos mais difíceis do Goiás daqui para frente, a inteligência artificial não acha que o Goiás vá fazer muitos pontos, por isso que o Goiás terminaria ali com essa pontuação mais baixa em relação aos seus adversários. Já o Novo Horizontino, ela projeta bons jogos, bons resultados, boa probabilidade de conquistar os pontos necessários. O Novo Horizontino talvez seja o time que tenha mais chances de furar o G4 atual, mas o confronto diante do Remo, ela projeta que vai ser o confronto chave para o Novo Horizontino e para o Remo. Só que ela projeta, né, que por conta das produções ofensivas dentro de casa do Novo Horizontino, das produções defensivas do Novo Horizontino dentro de casa, do Remo fora de casa, tanto defensiva quanto ofensiva, retrospecto em confrontos diretos, retrospectos como visitante do Remo e mandante do Novo Horizontino, ela projeta o Remo como levemente favorito nessa partida fora de casa, o que deixaria o Novo Horizontino atrás na tabela. Apesar do Novo Horizontino ter uma tabela mais fácil que a do Remo, ela frisa, a inteligência artificial frisou que o confronto direto entre eles é chave e, de acordo com as análises da inteligência artificial, o Remo tem mais chances de vencer o Novo Horizontino ou de conquistar um empate que permaneça à frente do Novo Horizontino do que o Novo Horizontino venceu o Remo. Então, por isso, a inteligência artificial colocou o Remo na frente do Novo Horizontino. Chapecoense e Criciúma estão muito próximas, são muito próximas dos pontos necessários para conquistar o acesso, né? A inteligência artificial também está projetando 63 pontos como a pontuação alvo, igualmente aos matemáticos, né? Então, ela concordou com os matemáticos
nesses 63 pontos, assim como o Remo e o Novo Horizontino estão próximos, mas Chape e Criciúma tem uma tabela mais tranquila e ela tem resultados muito bons, eles têm resultados muito bons, os catarinenses, dentro da sua casa, né? Então, estão um degrau acima dos seus adversários em performance recente como mandante e em um calendário muito favorável, tá? Então, é isso que a inteligência artificial falou sobre os catarinenses. Sobre o Curitiba, cara, já vem de excelente campanha, é o time mais regular da Série B, segundo a análise aí da nossa inteligência artificial, e ela ainda teve uma projeção conservadora em relação ao Curitiba, tá? E ela diz que essa projeção é o time que menos cede chances de gols aos seus adversários, por isso que é a melhor defesa do campeonato. Tem uma estatística boa de chances de gol, né? Ela ainda ressalta que cria muitas chances de gol, mas faz poucos gols, mas ainda assim a tabela final do Curitiba projeta ele favorito em todos os jogos nas 5 rodadas finais, e por isso ela projeta o Curitiba campeão e com a maior chance de conquistar acesso e título na Série B em 2025. Então a projeção final foi essa, né? O Coxa com 72 pontos, Chapecoense com 67, Criciúma com 66, Remo com 63, por conta do confronto direto contra o Novo Horizontino com 61, Goiás 58, Atlético 57, Cuiabá 55 e CRB 53. Na zona do rebaixamento, ali terminou com Paysandu 30, Amazonas 34, Botafogo 35, Volta Redonda 37 e o Atlético com 43, tá? Tendo ali poucas chances de se livrar do rebaixamento a rapaziada que tá ali na parte de baixo da tabela, né? O Operário ali talvez seja o que tenha mais chance em relação a esses que eu tô botando de fora, né? O Operário ainda aparece com 13% de chances de ser rebaixado. Agora, o que eu concordo e o que eu discordo dessa inteligência artificial? Eu discordo da projeção do Atlético Paranaense, tá? Eu acho que 57 pontos, se você for considerar que o Atlético nesse momento tem 50, não acho que o Atlético vai fazer só 7 pontos na reta final, porque o Atlético ele tem uma tabela mais tranquila do que os seus adversários. Então eu projeto pelo menos 10 pontos para o Atlético Paranaense e o Atlético é capaz de fazer 12 até, 12, 13 e conquistar o acesso. Então eu discordo da projeção do Atlético Paranaense. Eu acho que a única projeção que eu discordei foi do Atlético Paranaense. Eu discordo um pouquinho da Ferroviária também. Eu acho que a tabela da Ferroviária é muito difícil. Não vejo a Ferroviária terminando na frente do Atlético, tá? Não acho que isso vai acontecer. Mas também a inteligência artificial botou um pontinho na frente da Ferroviária em relação ao Atlético, né? Então também não é uma coisa absurda, pode acontecer. Mas pela minha análise técnica aí da Série B, eu acho que a Ferroviária tem mais chances de terminar atrás do Atlético do que o contrário. Então eu só corrigiria o Atlético Paranaense. Acho que o Atlético vai terminar na frente do Goiás. Com quase certeza de que isso vai acontecer. O Atlético termine na frente do Goiás nessa Série B. O Novo Horizontino vai lutar com o Atlético Paranaense e Remo por essa última vaga. Mas eu acho que o Remo tem sim capacidade de segurar esse G4. Mas vai ser a reta final mais tensa de todos, vai ser a do Remo, porque tem adversários muito difíceis. Então cada jogo vai ser tenso nessa reta final pro Remo. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa inteligência artificial. Se você confia, se você acredita, se você acha que o G4 realmente não muda, né? Coxa, Chape, Criciúma e Remo vão ser os times que vão subir. Então comenta aqui embaixo para quem você tá torcendo também. Te espero no próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!